Big Fone foi atendido. Pra você que não sabe, o Diogo atendeu o Big Fone. A gente falou isso no vídeo anterior, né? Foi. Então vamos comentar o que aconteceu na madrugada. Depois que o Diogo atende o Big Fone, está automaticamente no paredão e indica a Tamires. Como será que a casa conversou sobre isso? O que eles estão pensando? Como foram as reformulações? Teve gente chorando. Ih, teve chororô. Teve gente falando que o Diogo sabonetou. Uhum. Teve o Diogo explicando por que ele fez essa decisão. Teve gente recalculando rota. Exatamente. E teve também polêmica relacionada ao Big Fone, porque parece que teve gente escutando as pessoas conversando através do espelho das câmeras que o Big Fone ia rolar. Sim. E a gente comentou mais ou menos isso sem saber na live ou no vídeo anterior, lembra? Foi verdade. Vamos comentar sobre tudo isso e muito mais. Então você já deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva se é a sua primeira vez por aqui. Meu nome é Felipe. E eu sou o Kaique. A gente tem feito vídeos e lives do BBB. Aliás, hoje tem live às 18 horas, às 6 horas da tarde. Será que até lá a gente já tem 100k? Ai, cara, tá faltando 50, menos de 50 pessoas. Aliás, se você não for inscrito, faz favor. Exatamente, aí você vem na live e comemora com a gente. Sim. Se rolar, né? Se não rolar, a gente adia. Aí a gente finge que nada nada aconteceu e segue a vida. Ó, depois que o Diogo atende o Big Fone e indica a Tamires, os dois estão no paredão, a dona Vilma até fica preocupada, porque ela fala assim, ó, os votos do Diogo agora vão vir pra mim. Uhum. Só que a Renata fala, não, eu acho que eles agora vão mirar em mim e na Eva. Então o Quarto Fantástico, que tem se reunido, já tem falado que vai votar na Camila, colocar a Camila no paredão. Então esse, inclusive, é um dos motivos que o Diogo opta pela Tamires. Por quê? Porque ele sabe que a Camila tem o poder do sim ou do não. Ele fica com medo porque eles só sabem o nome do poder. E ele fala assim, talvez ela pudesse dizer que não queria ir pro paredão, já que o poder é sim ou não. E a outra coisa que ele pensa é porque já que já estão formulando ali de votar na Camila, ela já vai de qualquer jeito, ele coloca outra pessoa. Sim. Foi uma estratégia muito boa. Eu achei também. Vai ter gente que vai criticar, mas eu acho que porque a pessoa não sacou a estratégia dele Exato. ainda, né? Não, e nem vai sacar, porque não é do grupo dele. A gente vai comentar sobre isso. Mas ele que tá por dentro de tudo, achei uma estratégia ótima. A Tamires ficou chorando, aí recebeu o apoio da Vitória. A Aline também foi ali falar com ela. Outras pessoas, né? Porque ela tá no paredão e tudo. E a Camila até comentou assim, eu já tava mudando até a possibilidade de mudar meu voto meu alvo de voto. Agora eu vou botar a dona Vilma de novo. Aí a Tamires diz assim, ó. Quem não quer colocar a família toda? Então vamos de família, então. E o que a gente percebe? A Camila vai poder mudar com o poder dela hoje no paredão. Ela vai ficar sabendo no ao vivo que ela pode mudar uma pessoa, se ela quiser, do Big Fone, tá, gente? Não pode ser do líder, não pode ser da casa, é do Big Fone. Então a Camila pode trocar ou o Diogo por outra pessoa, ou a Tamires por outra pessoa. É óbvio que ela vai trocar a Tamires. Sendo assim, provavelmente ela vai trocar pela dona Vilma, então. Pela dona Vilma. Eu tinha até pensado no vídeo anterior, eu comentei que eu achei que ia ser a Aline. Mas ela vai trocar pela dona Vilma. Aconteceu essa madrugada, acho que... E é isso, né? Ela vai colocar duas pessoas da mesma família. Vai acabar indo Diogo e dona Vilma. E se fosse ao contrário, ela ia arrumar um escarcéu nessa casa. Não, mas o que acontece muito também é que... eu não sei se é uma estratégia que... se ela pensar hoje durante o dia, talvez ela mude. Porque presta atenção, ela coloca duas pessoas. E se por um acaso ela ou a irmã dela forem pro paredão? São duas torcidas contra uma. Sim. Né? Não é nem um pouco inteligente nessa altura do campeonato você colocar aliados juntos no paredão. Porque se alguém da sua turma for... Sim. Mas pela essa configuração de paredão, até agora, pelo que eu tô imaginando, é muito difícil a Tamires ir com a Camila. Não, a Camila vai. Mas eu falo porque lá dentro eles não sabem como é a dinâmica. Eles só sabem que vai ser um paredão, entendeu? Aí você pensa assim, eu tenho que fugir e tenho que evitar ir com quem também tem mais gente junto no mesmo paredão. Ah, sim. Eu evitaria. É porque você tá olhando com os olhos lá de dentro, né? Eu já tô vendo aqui de fora, entendi. Aí a Camila, o Vinícius estava ali também do lado de fora com elas, e a Camila vai e fala pra ele que o Quarto Nordeste não combina voto. No máximo eles falam assim, e aí, o que você vai fazer? Gente, mais uma vez, as pessoas lá dentro não admitindo que combinam voto e, ao mesmo tempo, utilizando isso como se isso fosse uma coisa ruim. Aí, enquanto a Camila fala isso,
que é se não combinasse, a Graciane praticamente entrega que combina sim. Porque ela Aham. fala assim pro Vinícius. Desculpa o que eu vou Olha o que a Graciane fala pro Vinícius, que é amigo da Aline, ó. Desculpa o que eu vou falar, Vini. E aí, ela, a Aline, né, tá com você que é amigo dela, que entrou com o mesmo sonho que ela, e tá com o cara que votou em você e tá tudo certo? E combinar voto é escroto? Desculpa. Eu adoro a Aline. Amo de Amo paixão. de paixão. Gosto dela de verdade mesmo. Só que você é um cara fantástico. Fantástico. E aí ela começa a elogiar o Vinícius fica ali escutando. Uma jogada muito boa da Graciane de tentar jogar o Vinícius contra a Aline. Elogia e ao mesmo Graciane, tempo põe contra. que ama a Aline, adora Sim, ela de paixão, mas tá aí abrindo os olhos do amigo da Aline, né? Sim, que já tá com os olhos abertos, não precisava, Graciane. Sim, mas ela faz a parte do jogo dela, né? O jogo dela que é muito baseado nessa falsidade, como a gente tem acompanhado. Para! Que se mistura, que não dá pra saber se é jogo, se é realidade, se é as duas coisas ao mesmo tempo, não dá. Agora, é interessante porque a Graciane, no meio da fala dela, fala assim, e combinar voto é escroto? Então admitiu que combina. E segue a vida, gente. Ontem, inclusive, na live, a gente perguntou às pessoas que estavam com a gente ao vivo se por um acaso achavam que combinar voto era um problema. E ninguém mais acha. Teve um problema... Principalmente por causa desse elenco, Felipe. Não, Ninguém acha mesmo. Não, no começo das edições, quando aqui fora o público não olhava pro Big Brother como um jogo, mas como uma novela da vida real, inclusive era a maneira como a Globo vendia, né? Você percebia que era muito falado sobre as histórias de casais, as Sim, histórias de amizade. sim. Então você percebia que o público olhava lá pra dentro como se lá dentro fosse uma extensão daqui. Sim. Depois da entrada do Thiago Leifert, fica muito, ele muito ligado ao esporte, fica muito mais visível a mensagem que o público começa a receber do programa na edição e como o programa se coloca, e o público começa a abraçar como jogo. Sim. Né? Então você ter aliados, você combinar votos, você fugir do paredão. Passou a ser permitido. Tanto é que a frase que o Thiago Leifert mais falava era fuja do paredão. Exatamente, exatamente. O Guilherme na cozinha tava conversando com o Diego ali e ele falou assim, ó, sobre o voto do Diogo, né, de ter escolhido a Tamires. Agora, sinceramente, eu acho que ele correu da raia. Não foi tanto correr, porque tinha uma questão ali com ela, com a Tamires também. Mas a questão maior, que era a Camila, né? Ou a Gra, a Camila e a Gra, ou Gra e Camila, e Tamires também, né? Ele meio que falando que ele acha que o Diogo fugiu. Sabonetou. Aí o Diego fala, para de ficar falando isso alto aqui na cozinha. O Guilherme, não tem problema não. Deixa ele falar. Deixa ele falar, Diego. O Diego. Deixa ele falar. Deixa ele falar. O mal de vocês... Olha... Tapioca. Tapioca. Como diz o meme da Inês. Não tenho nem palavra. Tá com essa mania feia. Daniele e Diego. Eu vou chamar eles no cantinho. Vai. Vem cá. Vem cá e vou... Cara, eles não estão com essa mania? Então. Toda hora. Fala de jogo o tempo todo. Os dois também são assim. Fala de jogo o tempo todo. Mas quando o outro vai falar... Não, mas não é o outro. É um tal de ter que falar só dentro do quarto. Ter que falar só no cantinho. Ai, deixa falar onde quiser. A gente quer se quiser falar o que Diego. quiser. Se quiser falar na cara. Se quiser falar escondido. É isso que a gente precisa. Deixa falar a hora que quiser. Na cara. Não, de todas as formas. Fala! Aí o que acontece? O Diego falando que se ele falasse na frente dos outros, ele ia se expor. A visão do Guilherme faz muito sentido dentro do olhar dele pro jogo dele, né? Que não já tá que sabendo ele o que tá acontecendo não dentro sabe do a outro grupo. justificativa do Diogo. Mas a gente aqui entende que foi muita estratégia do Diogo ter tomado essa decisão. Sim. Aí, vocês lembram que o João Pedro tentou atender o Big Fone? E ele fala que levou uma cotovelada do Diogo? Sim. Tem um momento na madrugada que ele fala assim com o Diogo, ó. Aí sim, Diogo, aquilo foi um atravessamento seu comigo. Você me atravessou e me deu uma cotovelada. Gente, confesso que eu gostei, viu? Foi interessante a maneira que ele usou a palavra atravessamento, porque o Diogo fala muito, né? Sim. Só que é o seguinte, muito se comentou o tanto que o João Pedro ficou falando dessa cotovelada. Na hora ele fala 2 vezes, eu prestei atenção. Porque eles sabem, gente, que o Big Fone tocando à noite, provavelmente naquela hora tava tocando ao vivo. A primeira coisa que o João Pedro fala, quando o Diogo fala, reuni todo mundo, o João Pedro fala, você me deu uma cotovelada. Aí o Diogo não escuta ele, e a cotovelada que você me deu? E o Diogo, eu te dei desculpa, foi sem querer. Ele, não, sim, foi sem querer.
E ele fica falando isso muito tempo. Aí o Diogo levantou, me deu uma cotovelada. Eu fiquei só pensando na maldade desse menino. Ai, para, Felipe. Dele tava querendo muito que chamasse o Diogo lá no confessionário, que o público aqui fora pedisse uma expulsão. Ficou pra Ai, mim Felipe, muito claro. Você é muito maldoso com... Inclusive, se fosse um Big Brother com pessoas muito favoritas, uma outra edição, com certeza as pessoas aqui fora já estariam pedindo expulsão. Vocês Mesmo sabem. não tendo sido a intenção, não foi por Uhum. querer, mas a gente sabe como seria, né? Sim, porque Então você percebe que o João Pedro fica falando muito isso. Porque Aham. também, gente, querendo ou não, além dele falar e ele joga sem parecer que ele tá jogando, que ele só tá comentando sobre o cotovelada. Sim, né? claro. Mas se por um acaso o Diogo, por exemplo, é expulso, vamos colocar, é um termômetro muito grande pro João Pedro, tipo assim, nossa, eu sou querido mesmo. Uhum. O público lá fora pediu a expulsão Sim. dele. E ao mesmo tempo ele elimina um jogador que é, nossa, amicíssimo dele, é aliado. Ele ama o Diogo, sempre defende ele dentro do grupo, troca o voto pelo Diogo, não é verdade? Verdade. Inclusive vai votar na Vitória porque a Vitória não protege os aliados dela. Ao contrário de João Pedro e João Gabriel, que são assim, precisou contar comigo. Olha, disso daí eu não vou nem tecer comentários. Não. O negócio é que, com certeza, eu ali na hora senti até uma coisa que ele fez de propósito. Uhum. Fez É, sim. de falar, né? Não, Fez. ele levou a cotovelada, mas ele Sim, ficou falando sim. muito nesse Só que eu acho que a sentido. produção também leva em consideração o contexto do Big Fone. Sempre quando foi atender Big Fone, já teve várias confusões. Já. De um empurrar o outro, de não sei o que, de não sei o que lá. Aí eu acho que vai da dinâmica do Big Fone, entendeu? Acho que não é tanto... A não ser que você tire sangue da pessoa. É, ali não era uma sei, outra mas coisa, se tiver uma sabe? pressão do público também, aí seria uma outra história. Seria uma outra Ah, o história. público já pressionou em outros momentos também, acho que... Ah, não Não. sei, não sei. Aí a Tamires fala que ela tá com medo de ser odiada aqui fora. E aí a Vitória diz pra ela assim: É muito louco quando a gente vê outra pessoa passando por isso e pensando as mesmas coisas. você pensava por isso também, Vitória? Amor, tem 1 mês e meio que eu tô me sentindo assim. Mas você pensava que alguém odiava você? Óbvio. Se dessa casa aqui eu sou a mais indicada ao paredão, mais Diogo, Mais que Diogo. mais do que o Diogo, mais do que todo mundo, eu fico pensando, agora eu saio, realmente. Tem nem cogitação. Então a Tamires aí e a Vitória já aproveita pra falar pra ela: eu tô passando por isso há muito tempo, Uhum. né? Aí a Tamires vai e fala mal da Aline. Porque a Aline foi conversar com ela e a Aline meio que ficava defendendo a situação do Diogo ter atendido o Big Fone, que ele não tinha outra escolha. Aí a Tamires fala assim. A Aline poderia ter ficado em silêncio, mas ela começou a defender a escolha dele. Aí a Vitória diz. Ela falou: pelo menos nada, uma merda igual. É, eu iria falar assim, por que não escolheu você, que é um casal? Seria muito lindo e coerente passar por esse embate junto. Quem quer ir pro paredão? Ah, não ferra? Ah, pelo menos ele não correu. Para? Aí a Vitória fala que ela tá com medo da dinâmica proporcionar que vão 3 pessoas do quarto Nordeste mais o Diogo. Aham. E aí a Tamires fala que tudo indica que sim, que a Eva vai votar na Camila, ele vota na Camila, o Diogo, a Vilma vota na Camila, e que vão acabar colocando 2 irmãs sem pena no paredão. Sendo que agora lá fora ela falou: vamos colocar a família, se é pra Exato, botar a foi o que eu família. falei antes. Aham. Aham. Aí a Vitória disse que o voto devia ser pra sair. Se o voto fosse pra eliminar, tendo mais pessoas no paredão ali do quarto, aí ia juntar as torcidas, ia ser lindo. Que torcida, que ia se juntar. Mal sabe. Mal sabe. Mal sabe. A Tamires, inclusive, disse que vai cortar agora os laços todos com o Diogo definitivamente, não quer mais conversar com ele, depois que ele indica ela pro paredão. Ela fala assim, ó. Média o caramba. Média merda nenhuma. A partir de hoje eu não falo mais com ele. O cenário da casa já tá cansativo. Já tava cansativo de conversas e desconversas. Ainda não tinha acontecido. Tinha acontecido no confessionário. Mas depois disso ele não conseguiu. Já que quer tanto que eu saia, é recíproco então? Vamos se comportar como de fato as coisas acontecem? Então você vê que ela não tá afim mais de papo com o Diogo. Do outro lado, a gente também vê a Camila, que desde ontem, a gente comentou na live no vídeo anterior, Camila que vem tendo, assim, tá com muito medo de ir ao paredão. Uhum. E de repente ela tá muito desestabilizada emocionalmente, ela Sim. tem chorado bastante. Com receio do público não tá gostando dela. E toda hora fica falando que ela quer ser ela, que ela é ela. E principalmente depois que a irmã dela chega pra ela e dá um toque, fala a atitude que você teve com a Vitória não foi legal. Que foi que ela saiu e deixou a Vitória Sim. sozinha, né? Aí- E virou as costas. Aí ela ter escutado isso da própria irmã, eu acho que teve um peso 2 também, sim, né? Sim, exatamente. Aí a Camila vai e fala que ela tá com medo de ser mal interpretada. Ela tá ali com a Aline na cozinha e ela diz assim:
Vai. Hoje, na hora que a gente conversou ali, eu fiquei o dia inteiro pensando várias paradas. Fiquei mal o dia inteiro. Aí a Aline fala, eu ainda falei, a Cami tá desesperada, porque você externou muito. Eu não tenho medo de ser mal interpretada. Eu tenho medo. Eu tenho medo de ser mal interpretada pelas pessoas por usar uma palavra infeliz. Só que é o que eu falei pra você. Se eu tiver que sustentar o que eu falei ou fiz, eu vou sustentar. Mas assim, mano, o pior é quando você não tem intenção de falar a parada. Ali, naquela hora, eu tava conversando com você e eu falei, e se isso acontece lá fora? Também sinto isso quando você fala uma coisa e eu tento entender pelo melhor lado possível. Só que tem algumas coisas quando a gente falo por mim também. Às vezes vai num sentido que não é tanto sentido, mas pesa. Aí elas sentam ali na mesa, a Camila começa a chorar, falando sobre a situação dela, ela conta sobre a história de vida, que ela precisa estar ali, que ela não se importa com o que o público vai pensar dela, mas principalmente com o que a mãe e os filhos dela vão pensar. E aí ela começa a falar sobre isso. Ela fala assim, ó. Às vezes eu fico, caraca, eu tô sendo uma pessoa merda. Mas sabe o que tá me frustrando? As pessoas que eu sei que eu gosto muito, daqui a pouco vêm e eu tomo uma pelas costas. Pelas costas não, porque tá sendo de frente mesmo. E aí ela continua falando sobre a Vitória, né? Uhum. Aí ela fala... Não, e ela fala pessoas, então parece que é um coletivo todo que vem pra atacar. Aí a Aline diz, tá vendo que você não é só jogo? Porque a Camila tá chorando, né? E tá falando sobre algo mais sentimental, né? Aí ela fala, e eu sempre falei que eu não sou só jogo. Mas às vezes você usa essa carcaça. Eu entendo, mas eu tenho que ser isso. Eu tenho muito medo de no meio do percurso não dar certo. Só eu sei o que eu não quero voltar a ser. Se eu tiver que ser só jogo, eu vou ser só jogo. Eu tô sentindo uma sensibilidade que eu não sinto lá fora. Aí a conversa vai seguindo por vários caminhos, quando a Camila começa a falar sobre a Vitória diretamente, né? Já que ela já estava falando. Aí a Camila diz assim... Tirando a parte da dinâmica do jogo, eu acho que eu sou super normal com todo mundo. No domingo, quando eu fiquei muito chateada com a questão da Vitória, parece que desde domingo tudo virou. Achei tão desleal o argumento. Se não fosse Matheus e a Dani... Aí a Aline fala assim, Vitória tinha me explicado essa história, e ainda que ela não tivesse feito o que ela fez, Tamires não iria, gente. Tipo assim, desmonta o que a Camila tá tentando falar, né? Sim. Aí a Camila fala... Não iria, mas poderia ter empatado. Ela era o terceiro voto. Como iria saber se não ia empatar ou não? Aí continua toda aquela história que a gente já sabe da Camila falando. Inclusive, ela vai falar que lá no quarto ninguém tem embate com ninguém, a não ser com o Diogo e a Dona Vilma. Mas eles pegaram agora a ter outros embates por conta da vitória do Matheus, em relação a Eva e a Renata. E aí a Camila fala que toda semana o pessoal do quarto tá no alvo. Que o nome deles não é Quarto Nordeste, é o Quarto Alvo. E é Eles interessante... ficam se chamando de quarto alvo. Eu nunca escutei. Não, mas é interessante escutei. porque quando a Vitória fala que ela fica com alvo toda semana, elas falam que a Vitória tá exagerando. Tá se fazendo. Na hora de poder pegar e colocar o quarto, porque a Vitória tá incluída, que tá no alvo toda semana, porque a Sim. Vitória que tá no alvo, aí Sim. serve, sabe? Porque tira a Vitória do quarto. É. O quarto tá no alvo toda semana? Não faz sentido. E aí, durante essa conversa, as duas se abraçam. Inclusive, depois até elas vão tomar banho junto, parecem amigas. Aí e a Camila fala assim pra Aline, ó. Aline, tudo que você fala, você é super coerente. Você sabe se preocupar, sabe se portar. Você sabe falar, eu não. Eu só falo. E você sabe também, quem tá acompanhando os vídeos, que a Camila tem estado com um ranço muito grande da Aline. Falando muito mal da Aline. Inclusive, antes do Big Fone tocar ali fora com a Graciane, ela tava falando mais uma vez. Enquanto ela fala pra Aline que ela fala super coerente, que ela sabe se portar, ela já falou várias vezes no dia de ontem que a Aline é um personagem, que a Aline, ela sabe como usar as palavras, que ela foi muito preparada pro jogo. E aí você sabe por que a Camila tá assim, né? Por quê? Escola Graciane de falsidade. Fez igualzinho. Fez igualzinho ali. Ai, você é super coerente. Ai, você não sei o que. Não, e ao mesmo tempo a gente não pode descartar a possibilidade de tipo, você conseguiu, eu não consegui. A gente falava isso muito sobre a Fernanda no Big Brother passado, né? Que ela ficava muito reclamando dos outros serem um personagem, ela ser ela mesma, mas ela também não
se modificava pra se adaptar ao Sim. jogo, que todo mundo que vai pro Big Brother sabe como se joga. Sim. Tudo bem que você pode chegar lá e ter um choque e falar assim, caramba, esse jogo não é pra mim. Mas vai adiantar você ficar apontando os outros? Uhum. Porque você só ajuda a gente aqui fora, enquanto público, olhar e falar assim, caramba, tá com uma inveja. Porque se você não consegue fazer algo e a outra pessoa tá conseguindo, Exatamente. espera aí. Uhum. Sim. Você entendeu Sim. qual lugar que eu tô falando? Nem é Sim. sobre ser Sim. personagem ou não, mas sim, Sim. eu não tô conseguindo. Aham. Fulana tá. Ela é inteligente, ela é coerente. Ela mesmo fala Não, pra ou Aline. então até usa, ela é personagem. Aham. Só porque a outra tá conseguindo ser uma coisa que talvez a outra seja aqui fora mesmo. Você não conhece ela aqui fora. Não, Pra dizer que a pessoa tá sendo personagem. não, mas Eu acho que tem os dois pontos. eu entendo, mas assim, quem lá dentro, pra mim, gente, quem lá dentro Ah, não. A gente vai entrar não nessa- tá tentando se vender da melhor forma. Sim, só que ela fala assim: por eu não conseguir ser uma pessoa diferente, a outra pessoa consegue ser diferente. Só que quem tá dizendo pra ela que pra ela, talvez a Aline pode fazer isso numa facilidade. É porque ela tem uma dificuldade. Aham. Então ela acaba Entendo. vendo a facilidade dos outros como uma falsidade. Uhum. Como uma coisa de personagem. Entendo que também tem esse ponto de que todo mundo aí tá num ambiente que não é normal. Então todo mundo age fora da sua normalidade, sendo personagem ou não. Mas enfim, eu acho o termo que ela usa, sabe? Uhum. E a régua, Ah, não, já que eles adoram usar régua, não. eu acho que é muito. Ai, despeito. É porque o que eu penso sobre isso também é que, assim, eu entendo que lá dentro não tem como você 24 horas por dia, durante vários dias que você vai vivendo, não ter momentos em que você esqueça do jogo. Eu acho que isso Sim. acontece. É um jogo que mistura razão e emoção, mas é como uma entrevista de emprego. Todo mundo o tempo todo tá lembrando que tá sendo avaliado. Não tem Aham. como, porque a câmera mexe, porque pede pra trocar o microfone, Uhum. porque do nada uma luz acende, porque a luz não apaga o tempo todo, porque você olha e de repente você vê um teto se Sim. fechando e abrindo. Sim. Ali em cima é igual um estúdio de Ah, televisão. é tudo artificial. Então, assim, eu acho que tem essa mistura da pessoa ser ela mesma com a parte que ela tá tentando se vender. Pra mim também pesa muito o fato de a Camila tá sacando que o que ela tentou vender não funcionou. Não funcionou. Então ela se desespera, Uhum. porque ela vê a Aline voltando de outros paredões, inclusive a Aline voltou do último paredão, e aí ela olha pra Aline argumentando contra ela, que ontem a gente mostrou qual que foi o argumento, que a Aline argumentou justamente dela combinar voto Uhum. e ela falar que não. E aí ela fala assim, caramba, eu não tenho argumento, a menina voltou do paredão, ela protagoniza coisas aqui dentro, mesmo eu discordando de coisas dela, ela ainda volta. Uhum. Caramba, eu tô ferrada. É. Eu tô ferrada, É. porque o meu jogo, inclusive ela fala isso várias vezes. Eu acho que eu não tô fazendo um jogo bom aqui dentro. Uhum. Eu tô com medo de como as pessoas estão me vendo lá fora, Sim, sabe? Porque sim. ela começa a perceber que o caminho que ela tomou não tem como voltar atrás. Sim. Né? É. E no Big Brother, gente, é muito difícil. Acontece casos raríssimos, mas é muito difícil da pessoa começar de um jeito na visão do público e depois mudar. Assim, de um jeito muito, sabe assim, se o público não gosta e depois o público gostar muito a ponto de fazer essa pessoa favorita. É. A pessoa consegue ter esse processo de transformação, sim, só que aí ela também tem que ficar ilesa de todos os paredões pra ela conseguir mostrar, sabe? Eu acho que é o caso de, tipo, quando uma pessoa sai de planta para Aham. algo maior. Isso Isso. acontece muito. Acontece. A Thelma, por exemplo, no começo do jogo era uma planta. Sim, BBB 20. BBB 20. Mas quando a pessoa começa muito polêmica, É muito difícil. ou até como os outros pintando aqui fora, uma grande massa pintando aqui fora como vilão, Aham. não consegue refazer a imagem. É né? difícil mesmo. Tipo, um Prior não ia conseguir refazer a imagem dele. Não. Se bem que o Carol Prior é um Conká contexto não muito diferente, ele tinha um conseguiria. público muito grande. O Rodriguinho não conseguiria. Não conseguiria. Entendeu? Uhum. Mais ou menos por aí. Ó, depois também tem uma conversa da Aline com o Mike durante a madrugada sobre eles terem se votado. E aí eles encerram a conversa se abraçando, falando que meio que eles não se votaram porque eles não tinham afinidade mesmo, não tem proximidade, é meio que isso. Só que do lado de fora tava o Vinícius, a Delma, o Guilherme e o Diego conversando sobre a questão da vitória. A Delma fala assim, é por isso que o tempo todinho eu falo, saia do muro, tome uma posição, presta atenção ao seu jogo, ela tem que acordar. Aí o Guilherme diz assim, Ela não tá no muro. Ela tá do lado de lá mesmo. Mas as coisas que estão acontecendo
Só que pra ela não é fácil tomar qualquer tipo de decisão. E aí o Diego vem falar uma coisa que a gente comentou ontem muito na live, né? E a gente até fez a pergunta pro chat, que é: se a Vitória não toma uma decisão, como o público que tá do lado dela pode enxergar isso? Muitas pessoas comentaram que continuariam do lado dela, Uhum. né? Principalmente por uma questão de identificação com a história e tudo. Sim. E outras pessoas apontaram que chega uma hora que cansa e que o público pode mudar. Então, a gente vê que, independente se vão continuar ou não do lado dela, vai haver uma perda de público. Vai. E é o que o Diego comenta agora. Ele Uhum. fala assim sobre a Vitória. Não é fácil, mas as coisas estão muito claras. Se ela não tomar uma atitude de sair de uma situação como essa, ela vai bater no paredão e vai sair. Acha que o público vai concordar que ela tá sendo escrachada pelas pessoas e ela, sabendo, continua ali? Você conseguiria, Gui? Aí o Guilherme fala: de jeito nenhum, minha personalidade não deixaria que eu passasse por uma situação dessas. E é essa pergunta que eu faço pra você que tá assistindo o vídeo e não tava com a gente na live, ou até pra você que tava na live e agora tá vendo o Diego e o decorrer do jogo. Uhum. Você acha que pode chegar um ponto que realmente a Vitória perca uma parcela do público que tá com ela, justamente por ela não tomar uma decisão, não sair de um lugar onde ela percebe que, como mesmo o Diego disse aí, né? Sendo que ela tá escrachada pelas pessoas e sabendo e continuando ali? Deixa isso aí o comentário. Se você acha que por um acaso a Vitória deve sair, deixa o like pra gente saber. E se você achar que a Vitória não deve sair, deixa o like também pra gente saber. Uhum. No fim, a gente vai ver quantos likes pra saber o que as pessoas estão Sim, achando. eu vou por uma coisa de adivinhação. Exatamente, exatamente. Aí o pessoal continua conversando, chega um momento lá no quarto anos 50, no quarto retrô, que eles estavam falando, porque tanto o quarto fantástico vai votar na Camila, quanto o quarto retrô também vai votar na Camila. Não tem escapatória pra Só Camila. que o Vinícius começa a falar que talvez ele não vote mais na Camila, porque como a Tamires está no paredão, ele não queria ver duplas juntas no paredão. Uhum. Aí o Guilherme fala assim pro Vinícius, ó. Ela ia provar do próprio veneno dela. Ela disse que se a votação tivesse começado ao contrário, lá naquele domingo passado, ela ia votar na Vitória, pra Vitória ir pro paredão com o Matheus. Ela ia colocar a aliada dela, não era isso que ela queria fazer? Vai provar do próprio veneno. Aí o Vinícius, misericórdia, Guilherme, mas é verdade, né? Guilherme pra cima. Guilherme pra cima. Eu falo. Ai, vai voltar. Eu Vai falo. voltar. Aí o Diego fala que a opção dele é a Camila. A Delma e o Guilherme falam que também. A Delma fala que até a Renata e a Eva também vão votar na Camila. E o Guilherme fala, então já tem uns 5 votos. Uhum. Porque o lado de lá vai tudo na Dona Vilma, falando sobre o quarto Nordeste, né? Aí tem que pensar que pode ir os 2 mais votados. O Diego fala, por mim eu fecho na Camila. O Vinícius, eu preciso digerir pra ver esse momento, eu não sei. Aí a Delma fala, então pode votar em Dona Vilma. Né? Mas Porque mesmo se o Vinícius não votar. É. Um voto só não vai fazer diferença. Mas o que a Delma fala assim, já que o quarto de lá vai votar na Dona Vilma, você vota também pra ter 2 pessoas Aham. pra poderem ir, se for o caso de irem 2 pessoas mais votadas pela casa, né? Uhum. Durante a madrugada, a Aline e o Diogo dormiram juntos. O Diogo tava muito reclamando do joelho, porque ele correu aí pra atender o Big Fone. Aliás, isso também foi muito assunto na internet. Uhum. Como é que ele corre se o joelho dele tava Sim. ruim? Outras pessoas falando, gente, o joelho melhora e depois piora. Sim. Então as pessoas comentando bastante Eu sobre até isso, levo em né? consideração que, tipo, ele correu muito rápido. Foi muito rápido. Tipo, e muito de Veloz, repente, né? assim. Então não teve cuidado nenhum com a maneira como andava. Mas eu já tenho uma pulga na orelha com esse negócio dele mancar e depois não manca. E ai, pra cima de mim. Ó, durante a madrugada, teve uma polêmica que repercutiu muito na internet. Estavam a Aline, a Tamires, a Graciane, a Camila e o Mike, quando eles começam a conversar sobre o Big Fone. Pra quem não viu, na nossa live ou no nosso último vídeo, eu não me lembro qual, a gente até comentou que foi muito estranho que ontem todo mundo começou a falar de Big Fone. Diego, Daniele, Graciane, Camila, Tamires, a Vitória ficou de plantão no Big Fone, o Mike falou de Big Fone, Renata falou de Big Fone, a Aline, todo mundo falou. Eu ainda brinquei assim durante o vídeo, se fosse o Boninho, a gente até falava que foi a psicóloga Boninha que chamou eles no confessionário. Sim. Só que aí de madrugada, o Mike vai e comenta. Ele fala que ele dá a entender, porque fala em código, que ele escutou. E aí ele aponta, olha o dedo dele atrás da Camila, ele meio que aponta pro espelho. Ele meio que fala assim, eu
e aponta. Aí a Graciane fala, Mike. Todo mundo entende. Na verdade, a Graciane, porque Graciane- as outras pessoas estavam Isso. conversando e não ouviram. Não, mas o negócio é que todo mundo entenderia desse negócio quando ele vira pro espelho. Por quê? Sim. Aí a Graciane vai falar assim. Aí o Mike fala assim: eu juro. Aí a Graciane, não, eu não duvido, já umas paradas. E aí para de falar. Aí o pessoal pergunta: o quê? O quê? Aí não, deixa pra lá, né? O que acontece? Pra quem não sabe como funciona, a gente atrás dos espelhos, eu peguei uma imagem, ela tá até muito ruim porque ela é antiga. Mas dá pra poder entender, ó. Aqui a gente tem uma câmera do lado do Kaique, tá vendo? Tem um espelho e lá dentro, isso não é uma televisão. É o espelho, que ele é de fumê pra quem tá lá dentro da casa. E ele é transparente pra quem tá do lado de fora, que é onde as câmeras filmam. Tá vendo que aqui, ó, tá acontecendo o BBB? Se eu não me engano, é o Rafael, que tá ali do BBB 6. Como que é o que tu BBB que a Mara identificou? ganhou. Eu acho que é o Rafael. E esse aqui é o Carlão. Que isso, Lembrei gente? disso aqui agora, eu juro. Rafael que ficou... Gente. Que teve a coisa com a Mari. A Mari, e aí depois a Mari ficou com o Daniel Saulo, que tinha Mari ficado... Baianinha? Não, que tinha ficado com a Roberta. E a Mari e o Daniel Saulo até hoje são casados, se eu não me engano. Eles participaram do Power Couple. Foi o BBB que a Mara ganhou. O Agostinho e a Mara entraram pelo sorteio. Eu sei quem é a Mara por causa da repercussão, por causa do gosto se eu dela. não me engano, é esse BBB. Gente. Aí o que acontece, gente? Ó, as câmeras, elas ficam tipo... chama traveling, que é como se fosse, sabe? Um trilho. Um trilho de trem. A câmera fica ali em cima. Aí aquele trilho fica sentado em cima do trilho, assim. Tem um suporte com a câmera e uma cadeira. Então fica o cameraman. E aí fica alguém puxando ele no trilho, né? Uhum. Pra poder ele pegar as imagens Sim. e ir passando de um espelho pra outro. Sim. Então não é cada espelho que tem uma câmera, Uhum. né? Mas as câmeras conseguem andar por todos os espelhos. A pessoa fica mais sentada quando é cinema, né? Quando é televisão assim, eu acho que geralmente usa só o trilho. a pessoa Porque em pé. senão ia ter que ter outra pessoa pra Uhum. ajudar, né? E Ia eles ser devem muita- tentar reduzir. Sim, e isso daí é pela casa inteira, tá, gente? Aham. Lá na sala também tem. Nos quartos, Não é à no toa, se banheiro. você parar pra pensar como que é a estrutura da casa, você vai ver que as paredes são muito grossas. Aham. Justamente pra dar pra uma pessoa ficar ali dentro com uma câmera. E aí o que acontece é que tudo... quando as pessoas estão aqui do outro lado, elas têm que evitar os câmeras, a produção que passa, ele tem que evitar falar. Porque querendo ou não, dependendo do volume ou do silêncio, já que a casa é mais afastada, a pessoa pode escutar. Uhum. Então, assim, eu não acho que foi... Tem muita gente comentando, falaram pro Mike. Eu não acho que necessariamente falaram pro Mike. Durante esse dia, pode ter acontecido conversas ali atrás dos câmeras comentando, tem que ficar de olho no Big Fone. Quem que vai estar em tal horário? Porque não é só o Mike que fala sobre o Não Big é. Fone, são várias pessoas na Sim. casa. Inclusive, a Vitória vai pra perto do Big Fone, como eu falei. O Diego fala muito. A Daniele chega a acertar que o Big Fone ia ser com a pessoa que atende a pessoa. Entendeu? Uhum. E aí, se você joga no Google, por exemplo, BBB por trás dos espelhos, alguma coisa assim, você vai achar, ó, no BBB, eu não sei qual que é esse que eu não assisti, mas é a Clara falando, ó, você vê pessoas atrás do espelho? Eu vejo. Porque às vezes, dá pra dependendo da vislumbrar. sombra, você Aham. pode ver uma silhueta. Tanto é que tinha um negócio antigamente que era muito de... eu vi um fantasma. Aham. Eu escutei uma voz. Sim. Lembra disso? Sim, aí o ó, pessoal tem- falava, a casa é mal assombrada, né? Ali é a primeira imagem também, ó. Que é da Cida. Tá vendo? Aqui é a Tassiana. Eu acho que essa é a Ah lá. Tassiana. E aqui é a Cida, ó. A Cida tá... Olha pra você ver o espelho. Eu vou até baixar essa imagem aqui pra tentar colocar ela um pouco maior. Quando você olha... Cadê? Ó. Olha pra você ver que a Cida tá se maquiando no espelho lá. Em E aí o- HD. em- Em 4K. E a câmera tá ali do lado, tá Uhum, vendo? Tentando sim. ver. Então acontece isso. Até tem um outro momento aqui, inclusive, ó, num podcast, ó, que a Patrícia Corações Partir os Meus Corações. Aham. Ela fala assim: o câmera do BBB espirrou e o Kaysar disse saúde. Porque provavelmente ele espirrou, o Kaysar ouviu e falou saúde. Uhum. Então isso acontece muito dentro do BBB, as pessoas Sim. ficaram muito falando, deve ter passado informação pro Mike, mas eu acho que é uma questão, eu também não duvido que talvez a produção tenha conversado mais pra todo mundo escutar, porque como é um BBB parado, pelo menos eles Uhum. falassem sobre o assunto pra render, duvido? Eita. Põe tua mão Duvido no de fogo. nada. Não ponho. Mas eu não acho que seja específico pra um participante ou dois.
sabe? É. Eu acho que é mais assim, no geral, No quem geral. pegou, pegou. Sim. Vamos continuar acompanhando o que acontece hoje. Hoje tem live às 18 horas pra gente Tem. comentar sobre esse pré-paredão. Uhum. Como vai ser essa formação, o que eles vão conversar durante o dia. Tentar adivinhar como é que vai ser isso, né? Uhum. Essa E a gente loucura. volta quando, A Kaique? qualquer momento. Um beijo.